Vamos começar a nossa pauta de hoje. Como eu te disse, a Rô Guimarães, ela é uma terapeuta familiar. E é claro que nós vamos abordar o assunto de família aqui hoje. Família é muito importante. Falando do nosso contexto, Rô, a gente sempre ouve, né? Família forte, né? Igreja forte, famílias fortes. Então, esse famílias e igreja está sempre ligado. Algumas pessoas não têm e tratar como pastor. Jovens, homens, adultos, mulheres adultas, mulheres adolescentes, jovens, que não têm uma família estruturada, é muito difícil. Então, Rô, por que se deve falar de família nos dias de hoje e por que esse assunto é tão urgente no nosso tempo? Porque a família é a base. Eu posso dizer assim que é uma base de sobrevivência, né? Família forte, sociedade forte, igreja forte, escola forte, né? Então, assim, o nosso lar é que nos constrói. Então, o pai tem os seus papéis definidos e a mãe também e os filhos também. Só que os pais são adultos e são eles que direcionam os filhos, porque os filhos realmente vêm sem nenhuma informação, né? Sim. Então, assim, normalmente são os pais que direcionam o lar. Então, por isso que hoje é urgente falar, porque a gente tem muito casos de pais abandonantes, né? Os pais abandonam a função de ser pais em nome de profissionalizar, em nome de ser feliz, em nome de muita coisa. Aí estão abandonando a função, terceirizando para parentes, para avós, né? E tudo mais. Então, assim, é urgente porque se você quer ter uma sociedade, uma igreja forte, tem que investir na família, porque a família é a estrutura, é a base. Não tem outro núcleo. Você trabalha com família há quantos anos já? Quanto tempo tem que você trabalha nessa área? Olha, como profissional tem pouco tempo. Mas já acompanha há muitos anos, né? Como aconselhamentos, igreja, acho que uns 20 anos. E você percebe uma mudança drástica, tipo de. Vamos pôr de 10 anos para Ah, cá? sem dúvida. Mudou muito? Por conta dessa função de ser pai, mas não ser na totalidade da função, né? Não ser Exercer a função de paternidade, né? como precisa. Na verdade, são pais e mães parideiros, né? Colocam filhos no mundo, Sim. mas não assumem a responsabilidade de educar, de direcionar, de realmente preparar para a vida. Sim. E eu vejo muito que quando um pai é ausente na vida do filho, a mãe não assume o papel de mãe, nem de pai, mas sim de amigo. Então aquela criança, aquele adolescente, ela perde a paternidade, perde a mãe e ganha-se uma amizade, que onde não tem responsabilidade, onde não conduz aquela criança e aquele adolescente, né? A gente pode dizer isso sobre os avós também. Os avós, eles ficam tão assim chateados do neto ser abandonado, que eles também costumam compensar isso com excesso de mimos e excessos de sim, né? Então também, tanto pai e mãe que abandona, tem um avô que acolhe, mas acolhe de uma forma que não vai ajudar esse ser humano a se desenvolver como ele precisa. E como que ele precisa? Sendo viável. A gente precisa educar pessoas viáveis, né? Então, que dê conta da vida adulta, Sim. que dê conta Preparar das para o mundo, né? propostas que eles escolherem. E a gente não, a gente tem pessoas adultas imaturas, infantil. Então, essa semana mesmo eu atendi uma menina, que ela tem aí de 14 a 16, mas o comportamento 7, 8, porque os pais não funcionam. Então, se os pais não funcionam, os filhos não conseguem ser educados. Porque os pais ficam sempre naquele nicho de tentar entender a relação. O pai e a mãe, que eles não têm um casamento legal, eles não dão conta de educar filhos saudáveis. E o pior é que isso vai se replicando depois, né? Com certeza. Ela também vai ser uma mãe imprudente. Se ela não achar uma. A gente tem, sabe, de casos de história, de livros, de jornais. Tem gente que supera, né? Tem gente que corta ali aquele ciclo ruim. Tem gente que não quer uma vida sofrida
e parte para um estudo, um entendimento, mas isso realmente, infelizmente, é exceção, né? E precisa de uma virada de chave, né, pra essa pessoa, pra ela entender o fato, a realidade, né, que ela nasceu num lar distorcido, com distorção, e que ela precisa mudar, que ela precisa romper isso daí, né? Normalmente as estatísticas dizem que quando uma pessoa consegue romper, ela saiu daquele ambiente doentio, por uma oportunidade de morar com alguém, de sair da De cidade, emprego, de que a estudo tia fora, né? levou, que a vizinha pediu para morar um tempo. Então, assim, na Saiu daquela bolha, né? exatamente, na maioria das vezes as pessoas que conseguem sair desse meio doentio são pessoas que tiveram essa oportunidade e souberam usar a oportunidade. Sim. Mas se você ficar no ambiente ruim, destrutivo, nós somos o que pensamos, né, gente? Então não tem como. Provérbios diz isso, né? Assim como você pensa, assim, a sua alma, assim você é, né? Exatamente. Então, assim, eu sou fruto dos meus pensamentos. Eu que dito pro meu cérebro o que ele deve pensar. E hoje em dia a gente vive o contrário. O cérebro que, hoje eu tô mal, aí vai. Não. Sou eu que produzo o pensamento e o cérebro executa esse pensamento. E aí do pensamento vem as nossas emoções. A gente faz tudo o contrário. Não tô bem, não faço nada. E aí a maioria das pessoas ficam horas e horas vendo a vida alheia. Vocês postam desgraça nas mídias? Vocês Não, postam. Tem as exceções, tem um povo doido, né? o povo que Descabelado, esquisito, né? Tem um eles povo que posta. geralmente seleciona os melhores momentos, melhores fotos. E aí você fica sentado vendo a vida alheia e achando que a sua não acontece, mas a do outro também tá na mesma, só que ele posta um momento, um dia. Então o dia tem 24 horas, ele posta ali uns 5 minutinhos e você acha que a vida dele é toda São tudo aquelas aquilo. pessoas que evoluem, né, Paulo? Acho que evoluindo, né? Evoluíram muito, né? Ô, Não, fica quieto agora. Vai falando mal. Brincadeira, Paulo. Deixa eu só fazer um aqui antes que eu esqueça. Dentro de um contexto religioso, eclesiástico, quando a gente encontra um modelo de família que um casal, como antigamente falava, amaziado, amigado, e hoje é uma união estável, né? Há uma diferença, porque o pastor, a primeira coisa que ele vai orientar é o quê? Você tem que casar, não é? E eu percebo também que os homens, uma taxa mínima, mas as mulheres, geralmente, elas carregam uma tristeza pelo homem não querer casar. Porque o homem está ali naquela união estável ali, e para ele está tudo bem. E a mulher não, a mulher quer casar. Pegando dentro de um contexto, nós já entendemos que pela lei, uma união estável, ela vai ser válida, vai ser considerada um casamento. Mas vamos lá, pela vida cristã, eclesiástica, e até mesmo no decorrer do dia a dia, você acha que tem peso isso, ou da pessoa ter uma união estável, ou ter um casamento civil, uma bênção religiosa, seja de um padre, seja de um pastor, você acha que isso faz a diferença? Com certeza. Porque quando o pessoal fala, não, é só um papel. Mas não é sobre o papel, é sobre o que esse papel representa. E o que ele representa? Pertencimento. Então, a partir do momento que eu assino, eu falo para quem está perto e para a sociedade que eu pertenço ao Júnior. E o Júnior me pertence. Quando você está num relacionamento que você não tem essa validação desse papel, eu posso ir embora a qualquer hora. Então, o medo de ir embora a qualquer hora que leva essa mulher para esse lugar de insegurança. Então, assim, é como se você vivesse um papel que qualquer hora eu posso deixar. Então, assim, eu me fadigo, eu luto por esse casamento, eu organizo, eu faço tudo, mas se ele achar alguém melhor, ele vai embora. Porque, querendo ou não, gente, o papel ele traz validação, tanto, né, principalmente lei, mas ele também traz um certo trabalho se eu quiser sair desse lugar de estar casado. Agora, só morando junto... Só união estável não tem esse trabalho. Não tanto, né? Porque então não fica mais difícil processos, você tem que ver esse processo de correr atrás da papelada, de fazer a coisa toda legalmente.
Agora, é por isso. E o que Mas, você falou é verdade mesmo, a insegurança que a mulher tem. sim, é toda a questão de validação e pertencimento. O pessoal fala que é só um papel, mas esse papel é muito importante porque ele me confere direitos e ele valida o meu pertencimento com o outro. E isso tem um peso grande emocionalmente, muito grande. Para o homem também tem, porque eu também tenho homens que gostariam de ajustar a relação e a mulher não quer. Então, para ele também é ruim. Mas aí ele vai para aquele lugar que a gente estava iniciando a nossa conversa, de ser mais maternal e a mulher mais marital, marido, né? Ela é mais masculina e ele mais feminino no sentido de papéis em casa. Então isso traz uma confusão grande também no relacionamento. E esse desentendimento de papéis, igual a gente estava conversando ali do polo masculino e o polo feminino, né? Tem mulher que ela é Machona. muito machona, muito masculina. E confunde muito autoridade com empoderamento. Sim. E tem muito empoderamento burro. Hoje em dia a gente está colhendo um empoderamento assim absurdo de desnecessário. A gente tirou a gentileza do mundo masculino a nosso respeito, né? A gente tirou muito do romantismo, assim, realmente do dia a dia, um homem dar um lugar para uma mulher, ser gentil. Não estou falando só de relações íntimas. Não. Estou falando de dia a dia mesmo. Hoje em dia os homens não sabem mais como se colocar, se a mulher vai se ofender. Eu tenho mão, eu tenho perna. Então as mulheres se levaram para um lugar muito difícil que hoje está trazendo muita confusão. Pois é. Então, assim, não é à toa que o Criador, ele direcionou papéis, mas não é porque queria dificultar a vida de um e facilitar o outro, é realmente organização. Então, se você tiver leveza de pensar que num projeto tudo tem que ser direcionado e encaminhado, você sai desse lugar de tudo ter que ter o porquê, sabe? Gente, chato, é só isso, gente. O projeto era mãe, pai, filhos, cada um na sua função, para ver o quê? Um desenvolvimento sadio, leve, e a gente for, assim, nos desenvolvendo como família. Agora, tudo tem que ter uma explicação, porque para mim é mais pesado, para o outro é mais leve. Não, é só organização mesmo. Então, a organização da mulher enquanto gerente do lar é esse. Do homem é esse, dos filhos são esses. Pronto. E a grande dificuldade é que o pai não faz a função, a mãe tem que fazer a dela e do pai, a mãe fala muito, o pai é ausente, é omisso, o filho fica perdido na relação, e aí a confusão é armada, e aí a igreja fica cheia desse tipo de família. Porque biblicamente nós vemos o patriarcado muito forte, né? Tanto é que a Bíblia, por vários e vários momentos e tempos, ela tratou Deus como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que eram os 3 grandes patriarcas. E hoje, eu percebo que o patriarcado, o homem ali como o provedor, não somente o provedor financeiro, mas aquele provedor de carinho, Emocional. de afeto emocional, isso está sendo tirado. Aí se torna o quê? É aquela mulher que grita, é aquela mulher que manda, porque falando de forma bem simples, o que a mulher gosta? A mulher gosta de ser bem tratada, elogiada, acariciada. A gente não liga, você cortou o cabelo, mulher não falou que tá tudo bem. Lógico que tem suas exceções, tem homem que gosta, mas a maioria não tá nem aí. A mulher não, a mulher ela já, você não viu que eu fiz a unha, você viu? A mulher ela chega, que cor que eu fiz minha unha hoje? Você vai ter que olhar, se você não olhar, você não percebeu. E aí eu percebo o que o homem gosta. O homem gosta de ter na mente dele que ele, de uma certa forma ou não, a mulher precisa dele. Por exemplo, para trocar uma lâmpada, para resolver um problema de um chuveiro, para abrir um pote que não deu certo. Então, eu já vi vários palestrantes dizendo, às vezes, mulher, você é mais forte que seu marido, mas finge lá que você não conseguiu abrir um pote para ele abrir. Então, a gente pega aquela mulher mais masculinizada e ela já abre, já grita, já sobe, já faz. E o homem, ele vai cada vez mais perdendo o seu papel. E o filho também vai vendo. E eu fico pensando, daqui a 10, 20 anos,
como será que nós estaremos se continuarmos nesse ritmo? Ah, bem ruim, né? Bem piores. E eu acredito também, gente, que nós estamos vivendo um reflexo de muitas separações Sim, porque ficou muito comum, né? e de homens que foram educados só por mulheres. Mãe, avós e tias. E a presença masculina foi muito, muito pequena, foi muito reduzida. Porque tem muitos pais que se separam e abandonam os filhos, Sim. principalmente emocionalmente. Então, assim, a referência principal desse filho homem foi materno. E a gente tem uma condição que a mãe, ela protege. Sabe aquela coisa assim? Fulano, vamos ali escorregar? Não, não, ele só tem 3 anos. A mãe fala, não, não, ele só tem 3 anos, ele vai se machucar. O que o pai fala? Se você for lá, eu te dou um pirulito. Então, a mãe é proteção. O pai é o quê? É empurrar o filho. Vamos. Então, o pai faz o filho se desenvolver. É o pai que ensina a andar de bicicleta. Entende? Então, assim, aí esse homem ficou muito nesse lugar de protegido e não teve uma mão forte para empurrá-lo para a vida. Não, se você for, eu te dou um pirulito. Ou o rapazinho já quer subir, já quer resolver. Então, assim. Ou se você não for, já dava um tapa no pé do ouvido. Pai já. é força. Então, essa geração que nós vemos hoje foi enfraquecida. Porque foi muito protegido, principalmente por avós, por tias. E aí está nesse lugar. E aí mais o empoderamento dessas mulheres, né, do nosso mundo hoje. Então, assim. Os homens estão perdidos. Os homens estão perdidos. Meu pai, por exemplo, pegando a minha família, meu pai me ensinou a andar de bicicleta, empinar pipa, pescar, dirigir. Eu lembro do meu pai num Fiatzinho de 147 me ensinando a dirigir. Entendeu? A gente pegava lá, Tremembé naquela época, não tinha quase casa, a rua da minha casa. Mas você entende que eu, você e nós, a nossa geração de 45 mais, é a única geração que vai ter as duas fases, Sim. Antes da internet e depois da internet. Nós pegamos a transição, né? Então, nós assim, somos privilegiados. Então, a gente tem essas referências boas de pais presentes. Não estou dizendo de pais perfeitos, não é sobre isso. De pais presentes, fazendo a função, pelo menos, melhor direcionada, né? E a próxima geração vai pegar pais menos presente, né? E aí é difícil. Essa geração está sendo enfraquecida por conta dessa questão. Eu lembro quando nós éramos crianças, a gente passou uma necessidade financeira muito forte na época, muito grande, mas eu lembro de nós em casa, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, deitado na sala assistindo filme juntos. Entendeu? Então, por mais que não tinha nada para comer, nós éramos crianças, não tinha nada, absolutamente nada. E a gente com fome, mas deitado, assistindo uma televisão. Entretendo a mente. Pronto. E meu pai junto, abraçado, minha mãe abraçada. Então, eu percebo que a presença dos pais hoje faz falta mesmo. O ativismo tirou isso, né? Tirou. Agora, falando de Bíblia. Pela Bíblia, qual é o modelo de família? Porque hoje tem muitos modelos de família. Sim. E não dá nem para entrarmos nesse quesito aqui a fundo, porque nós vamos ter que ficar 3 dias aqui falando e vamos arrumar um rolo do Satanás. Não, na verdade, assim, o que as pessoas têm que entender? O nosso núcleo aqui de podcast é bíblico. Sim, com certeza. É lógico que eu respeito a forma das pessoas de pensar, respeito a forma diferente de entender as coisas, mas a minha regra de fé é a Bíblia. Eu tenho muitos clientes que a regra de fé são diferentes, muito amigos, respeito, conversamos muito sobre pontos lá na minha sala, mas enquanto aqui, a minha regra de fé é a Bíblia. Então, assim, eu estou falando em meu nome, em nome daquilo que eu acredito, Sim. Né? E aí o outro, ele pode entender do jeito que ele consegue entender e tá tudo bem. Porque se o Criador dá esse direito para ele, quem sou eu, quem somos nós de tirar o direito dele pensar diferente, de ver as coisas de forma diferente. E eles também de nos respeitarem. Porque pra gente não nesse extremo, né? A gente precisa voltar para esse campo de pensante, campo de mente. A gente está o quê? Trabalhando um tema. E sobre qual ótica? Sobre a ótica cristã.
É só isso. Sim. Então, senão nada a gente consegue desenrolar. É, Senão a gente fica nesse lugar de confusão é. e de pontas. Tem muitas pontas, né? Então é isso que eu quero, viu, meus queridos? Eu quero deixar claro. Estamos aqui para ofender ninguém, De apenas para jeito nenhum. mostrar o que O acreditamos. nosso ponto de vista, e você com certeza fique à vontade no Sim. seu. E se quiser mandar alguma coisa para nós também, fique Pode mandar. muito à vontade. Mas qual é o papel do homem à luz da Bíblia? o Vamos papel- começar pelo homem. O papel do homem é ser provedor. O papel do homem é ser provedor, tanto financeiro como emocional. O papel do homem é acolher, é agir com graça. E hoje em dia tá complicado esse homem. Existir esse homem tá mais na geração passada do que essa geração atual. Porque E o foram pa- muito protegidos também. E o né? papel da mulher? O papel da mulher, essa é aquela mulher que gerencia o lar, que direciona as coisas, encaminha o lar, encaminha a educação dos filhos, juntamente com o marido, lógico, né? Mas assim, o marido ele precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja e como que Cristo amou. Eu, se fosse homem, eu ia pensar muito se eu ia casar, gente, porque assim, a responsabilidade de vocês é Muito grande. extraordinariamente grande. Né? O meu papel é o quê? É ser submissa, ajudadora. Submissa no quê? Missão de apoio. Não é submissa de menos. É só de caminharmos juntos. É só de facilitar o dia a dia do meu marido naquilo que eu consigo. É parceria, é cumplicidade. Então, o meu papel como esposa é facilitar e direcionar a vida dos meus filhos e do meu marido. Dê alguns exemplos práticos disso. Dentro de uma submissão, como que a mulher pode gerenciar e facilitar o convívio dentro do lar, e impulsionar o marido? Porque tem mulher, eu percebo que ela é uma âncora na vida do marido no sentido de jogá-lo para baixo. É aquele homem que ele tem que buscar uma validação fora, então você tem que estar em todo tempo elogiando. Se ele faz, por exemplo, ele vem aqui e põe um copo d'água para você, se você não elogia, ele já fica magoado, ele já fica sentido, porque a mulher está sempre em casa. Você é isso, você é aquilo, você não trabalha, você não traz o pão, você não sei o quê. Então, como que dentro de um papel bíblico de submissão, a mulher pode facilitar a vida do homem? Na maioria das vezes, Pastor Paulo, a gente tem dificuldades porque a gente não cuida da nossa história de vida. Tudo isso é falta de estrutura e de compreensão. Então, a gente sempre vai escolher uma pessoa diferente de nós para ver o complemento. Então, se eu sou feliz, se eu tenho a tendência a ser muito alegre e animado, o outro sempre vai ser mais reservado, introvertido, para dar o quê? O equilíbrio. Isso é natural e bom. É natural e bom, porque o diferente ele não se atrai, né? Mais e menos não se atrai, e polos iguais não se repelem. Então, Sim. assim, na nossa relação, isso também. Então, a grande parte dessa fala que você diz que o homem não tem reconhecimento é porque a mulher ela vem de um lar desestruturado e ela não passou por um processo de maturidade e ajuste. Porque se ela se colocar em aprender, não precisa de só terapeuta. Gente, tem livros, tem tanta coisa boa em YouTube. Por que as pessoas não vão entender como funciona? Só de eu saber sobre os meus temperamentos, ou do meu temperamento, eu já entendo muito. Então, a maioria das confusões vem de trás. E sempre. Então, se você não trabalhar a raiz, não vai adiantar. Então, eu posso dar muitos exemplos aqui de uma mulher que não deva fazer, não deva expor o marido. Sabe aquela coisa feia? De a gente estar na roda aí, aproveita pra. Você não sabe como que ele é. Ele faz isso, ele faz aquilo, ou ele tá falando alguma coisa. Você nada, imagina você. Você tá falando isso na frente das pessoas, mas eu lá em casa eu sei. Isso é horroroso, isso é horroroso. Mas não é horroroso para ele, para ela, é horroroso para as pessoas que estão à volta. É de um constrangimento pra gente quando a mulher, ela quer diminuir, denegrir o marido, que é um horror, né? Então assim, se você for analisar, tudo que não vai bem é porque não entendeu a forma ruim como eu funciono. E sabe aquela coisa, gente, assim, se eu sei do meu valor, eu sou Rô, eu sei dos meus valores. As minhas aptidões, os meus dons, eu sei sobre o meu projeto de vida, o meu propósito de vida. Então, se eu entendo isso, eu não tenho nenhum problema de reconhecer o seu, porque Sim. o meu já está definido.
Então, a grande maioria das pessoas, em qualquer canto que a gente vai, tem dificuldade em bater palmas para o outro porque ela ainda não se reconhece dentro do valor que Deus a criou. E eu não estou falando só agora no sentido espiritual. Eu estou falando como vida, como todo. Então, se eu sei do meu valor, eu não preciso diminuir ninguém, porque eu sei a trajetória que eu quero percorrer e eu sei os caminhos que Deus está abrindo para mim. E aquilo que eu aplaudo, eu atraio, né? Se eu estou aplaudindo o seu sucesso, eu vou atrair sucesso para mim. Então, em particular em casa, é a mesma coisa. Se eu sei como é a minha natureza, como são como é a minha personalidade, e se eu reconheço a personalidade diferente do Júnior, do meu marido, então as coisas ficam mais claras para haver um entendimento. Eu não estou dizendo que a gente não tenha problemas. Sim. Mas assim, eu reconheço que eu sou diferente, então eu funciono X, o Júnior funciona Y. E aí a gente tem mania de casar com gente diferente e querer trazê-la para ser perto de mim, da minha personalidade, para facilitar a minha vida. Então isso é uma falta de respeito. E na maioria das pessoas de casamento, é isso. Se ele fizesse do jeito, se ele pensasse do meu jeito, Rô, se ele fizesse do meu jeito, então, mas ele é outro. Queremos que ele funcione da forma que eu funciono, né? Então isso E aí, quando você começou a namorar e quando você foi atraído pela pessoa, o diferente, a forma de existir diferente dela que te atraiu. Porque eu não tenho, ele tem. E aí eu vou para a Bíblia. Os dois se tornam um. Porque eu complemento o que o Júnior não tem, ele me complementa. Então não tem essa de disputa, gente. Não é disputa. Sabe? É um complementar o outro. Então a grande dificuldade nos lares é que eu quero que o outro esteja dentro da minha ótica e faça o que eu estou mandando para facilitar as nossas vidas, porque daí é só um que direciona. Todo mundo manda. E na maioria das vezes o problema realmente é o diálogo. Não tem diálogo. E às vezes o homem faz esse papel de denegrir a imagem da esposa, né? Ah, com certeza. Que eu vejo às vezes homens tem homem horroroso, controlador. tem a oportunidade de falar bem e fala detalhes íntimos da mulher para as pessoas e a gente é uma percebe, tremenda falta de não, maturidade. isso né? fere todo mundo. É muito feio. Isso fere Isso é falta de o maturidade. homem, a mulher, o filho, quem está ouvindo. É muito ruim. E qual é o papel dos filhos? O papel dos filhos é reconhecer a autoridade dos pais. Sabe aquela situação assim, eu sei para onde meus pais estão me levando? Eu acredito, gente, que não tenha sofrimento maior para um filho de pais abandonantes, é isso. Meus pais não estão me levando para lugar nenhum. Semana passada eu atendi uma moça que ela chorava copiosamente. Se eu colocasse um copinho, eu enchia de tanta lágrima. Meu Deus. Naquela sessão, ela entendeu que ela foi uma filha abandonada com pais vivos. Então, ela fazia de tudo e mais um pouco, assim, aquela coisa. Se eu acerto, meu pai me enxerga, minha mãe me enxerga. Então, ela desenvolveu atos de serviço para ela ser amada. Porque quando ela fazia, a mãe dela falava, oh, que bom que você fez, obrigada, fulano. Era só naquele momento que ela era chegada. E ela hoje tem um buraco na alma que... Então, assim, o papel do filho é reconhecer a autoridade dos pais, é honrar, é ser obediente, é entender que os pais, eles têm a tarefa de encaminhá-los para a vida adulta. Os pais têm. E nós estávamos falando da Bíblia, né, que é a nossa regra de fé, nosso manual. Como que a nossa fé cristã pode ajudar a restaurar as famílias, os lares? Como que a igreja, como que a fé entra nisso? Olha, queridos, eu acredito que a gente precisa viver uma coerência, né? Nós cristãos também estamos numa fase muito incoerente de dizer e não fazer. Aquela coisa assim, o problema dos casamentos são os maridos, as mulheres. E o problema do cristianismo são os cristãos. Então a gente tem que ter aquela autenticidade de ser o que a gente diz, ou pelo menos nos esforçarmos para ser o que a gente... Então tem que haver uma coerência. Então, assim, o casamento cristão, ele precisa ser pautado pela palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos ensina? Se você for analisar, gente, quando a gente fala assim, a palavra de Deus, é a comunicação de Deus para nós, são as palavras de um Deus para nós. E na maioria das vezes a gente não se liga muito, né? É a voz de Deus, por exemplo, a gente está conversando.
Você está me dando crédito. Eu estou dando crédito para vocês. São as suas palavras. São as minhas palavras. E a Bíblia são as palavras de Deus. E às vezes E não. tudo que nós precisamos está lá. É. Né? Então, assim, a palavra de Deus, ela nos ensina sobre o quê? Amor, misericórdia e compaixão. Se você caminhar por essas 3 vertentes, o seu lar vai bem. O seu lar, se você for analisar... Porque eu sempre falo assim, um casamento cristão, não cristão, ele tem um caminho, ele tem uma estrada. Então, são as minhas atitudes que vão contar se eu estou perto dessa estrada ou não. E essa estrada é o quê? É respeito, é admiração, é amor, é cumplicidade, é carinho, é um monte de coisa. Então, se eu grito, eu estou onde? Muito longe disso. E isso é sobre o casamento, isso é sobre a educação dos filhos, isso é sobre o seu pastoreio, né? Isso é sobre um monte de coisa. Então, assim, tudo na vida tem um direcionamento. As minhas atitudes que contam. Se eu estou dentro desse direcionamento ou se eu estou longe. Então, não é pessoal, é comportamental. Porque se você levar para o pessoal, todos nós devemos, porque nós temos coisas boas e coisas ruins, comportamentos bons e comportamentos ruins, que nos traz o equilíbrio. Mas tudo começa aqui. Nós produzimos os nossos pensamentos. E nós, produzindo os pensamentos, a gente dá comando. Então, assim, um casamento cristão, ele precisa estar dentro de respeito, de amor, de misericórdia, para fluir. Senão, eu vou dizer um monte de regra daqui que vai ser decoreba E não vai resolver nada. E o que eu vejo hoje é que as pessoas não estão dispostas. As pessoas não estão dispostas porque elas estão muito cansadas. Nem pai, nem pai, nem mãe. Eles estão muito cansados de doação. Eles acham que estão doando muito, né? E aí, vão me empurrando com a barriga. Olha, gente, o que eu posso dizer de tudo isso? Quando você perde o seu propósito, você passa a ser um sobrevivente. E a maioria das pessoas estão sobrevivendo, não estão desenvolvendo propósitos. Porque o propósito, ele te traz sentido de ser, sabe? Ele te traz, assim, aquele gás de acordar de manhã, puxa vida, expectativa boa, sabe? E assim, então quando você entra no modo sobrevivência, olha, a palavra é forte, mas é uma desgraça. Porque você perdeu totalmente o direcionamento de vida. Se você perde o seu propósito, você perde o direcionamento de vida. E as pessoas hoje estão muito sem propósito. Elas estão se empurrando. E é uma tristeza. Eu acho que o Criador vê um negócio desse, ele fica realmente aborrecido. Porque aí perde o propósito, começa a atrair só coisas ruins. Só. Porque o comportamento, né? O comportamento, ele vai para um lugar que as coisas não se encaixam. Você perguntou para mim, eu escrevi aqui, ó, Casamento à Luz da Palavra de Deus. Ele é um projeto de Deus, ele é uma aliança inquebrável, ele é fundamentado no amor, ele é chamado a unidade que edifica a família, é reflexo de amor de Cristo pela igreja, e ele é sustentado pela graça, perdão e presença de Deus. De tudo que nós conversamos aqui, esse é o resumo. Se você estiver disposto, né, ou disposta a fazer esse papel, é fácil? Não é. Mas, gente, uma vez que eu acho muito mais trabalhoso estar num lugar e não executar, pelo menos de forma mais saudável. Porque é trabalhoso do mesmo jeito. Não fazer é trabalhoso e fazer também tem o seu trabalho. Mas o fazer tem o trabalho e benefícios e resultado. Sim. Ou não fazer é só o trabalho e a desconstrução de tudo. Então, eu acho assim que é até desinteligente você não se ajustar na proposta que você tem. Minha família, eu vou ficar bem sem minha família? Não. Então, vamos correr atrás. Eu acho triste. Infelizmente. E quais são os maiores desafios que você percebe que a família está enfrentando hoje? É a execução dos papéis. Esse é o maior desafio. Cada um entender, o homem saber por que veio. Porque a mulher quer muito, mas o homem não se posiciona. Ou o inverso, né? Ou o inverso. Mas na maioria das vezes, por mais que a mulher tenha dificuldade, ela ainda está presente. Porque a nossa cultura exige isso. Porque assim, infelizmente, também,
É muito triste um pai abandonar filho, mas não é tão horroroso e cobrado como uma mãe. É, Se a mãe deixa um filho com o pai, ela não tem alma, sim, mesmo. não é? Sim, E por quê? Porque é nos dito que os filhos, por conta da amamentação, do útero, eles são primeiro nossos. Depois o pai vai se chegando e conquistando o espaço. Então, assim, uma mãe abandonar um filho é uma coisa horrorosa. Agora, o pai, quantos abandonantes a gente tem? É. Né? Então, assim, se você tem família, se você se posicionar, se você procurar entender qual que é o meu projeto, eu sou mãe, sou esposa. O que eu preciso de me posicionar? O marido, o filho. Porque, gente, mulher e marido que não andam juntos, os filhos estão totalmente perdidos. Você pode ter certeza disso. Totalmente perdido. Sim. Porque quando maridos não funcionam, quando os relacionamentos não funcionam, não tem condição de educar filhos.